Olá, povo. Tudo certinho aí com você? E você? Pronto. Vamos lá. Emprego das classes de palavras, colocação pronominal e morfossintaxe. Ui, muito bom isso aqui. Presta atenção. Nós já vimos no vídeo anterior esse mesmo texto, uma questão 2017. Então, temos aqui uma estrutura muito bonitinha e a banca chega para nós e pergunta: assinale a alternativa em que se faz uma classificação incorreta do pronome destacado da tirinha acima. Ou seja, ela utilizou a tirinha somente como pretexto para essa questão, como pretexto para trabalhar a gramática. Tá? Então, essa tirinha aí não tem nenhum peso para a questão. Porque você percebe que a questão ela é puramente gramatical em relação à definição da classe de palavras. Tá bom? Então, sendo assim, ela chega para nós e diz: você acredita que... Ela diz que o você, ele é um pronome de tratamento. Perfeitamente. O você é um pronome de tratamento, que ele se originou de vossa mercê, e depois passou a ser vós mercê, e atualmente você. Tem pessoas, tem lugares que o pessoal nem diz mais, em que o pessoal nem diz mais você, né? Existem lugares que as pessoas dizem você foi, você viu, mas isso é só no uso, na variação linguística. Então é um pronome de tratamento, sim. Letra B, nossos. Olha só, a estrutura já está dizendo. Se eu tenho nossos, é um pronome que dá a ideia de posse. Pronome possessivo. Maravilha. Letra C, podemos fazer o que bem entendermos. Pronome pessoal oblíquo. Olha só, você estudou e sabe que os pronomes oblíquos são me, te, si, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Aí você faz, epa, isso aí é o pronome oblíquo então. Oi, tem uma dica para você. Uma dica muito boa. Toda vez que você conseguir substituir o ou até o a também, por aquele ou aquilo, perceba que ele não veio seguido de um substantivo. Se ele viesse seguido de um substantivo, ele seria um artigo. Mas ele, sem substantivo aí, ele veio seguido de quê? Olha, toda vez que eu tiver um o, ele equivaler a aquele ou aquilo, e ele vai sempre vir seguido, gente. Olha a dica, que dica boa. Ele sempre virá seguido ou de um de, ou de um do, ou de um da, ou de um dos, ou de um das. Ou então, ele virá seguido de um que. E esse que vai ser sempre um pronome relativo. Aí você vai, sim, Heba, e esse ou vai ser o quê? Toda vez que você tiver um ou, ele equivalendo àquele, aquela, aquilo, ele vem sempre seguido de que, ou de, ou do, da, des. Esse que vai ser pronome relativo. E o vai ser sempre um pronome demonstrativo, que é o que o aquele e o aquilo são. Olha aí. Então, é isso. Se eu chegar para você e se eu disser assim, eu não entendi o que você me disse ontem. Eu não entendi o que você me disse ontem. Eu não entendi aquilo que você me disse ontem. Se eu chegar para você e disser assim, a de preto, eu acho que é minha prima, a de preto. É aquela de preto. Olha aí a dica. Então, por isso que eu disse, olha, o de azul, o de preto, então tem sempre o de ou então o que vem depois. Olha aí que maravilha. E você acerta a questão e já sabe que é um pronome demonstrativo. E se vier um pronome, se vier um que depois dele, esse que vai ser sempre pronome relativo. Eu dizendo isso, você já acerta o que está acontecendo logo após. Olha, podemos fazer o que bem entendermos. Se eu disser a você que esse o, ele é pronome demonstrativo,
eu estou dizendo que esse que vai ser sempre pronome relativo. Eu sei que alguém deve estar com a seguinte dúvida. Ô Heber, eu pensei que esse que fosse uma conjunção integrante. Alguém poderia ter essa dúvida. Estou sentindo que alguém... Mentira, estou sentindo não. Estou ouvindo aqui, gente, aqui do meu lado. Tem um monte de cabecinha, um monte de aluno aqui do meu lado. Então, e eu já estou percebendo que eles estão com essa dúvida, achando que esse que é uma conjunção integrante. Porque eles estão fazendo a seguinte associação. Podemos fazer isso. É isso que vocês estão fazendo? E você fez o que com o o? Podemos fazer o isso? Tá vendo que não pode? Então, você não pode dizer podemos fazer o isso, não. Esse o aqui não pode ser esquecido. Esse o é aquilo. Podemos fazer aquilo. Agora, se eu dissesse assim, você disse que havia acontecido algo. Você disse isso. Aí esse que, ele vai ser uma conjunção. Mas aqui na estrutura, esse que, devido ao o, que ele é um pronome demonstrativo, equivalendo a aquele, aquilo, aquilo, esse que, ele é um pronome relativo sempre. Então já sabem, não se esqueçam disso. Você pode cair numa casca de banana jurando que aquele que é uma conjunção integrante e ele sendo pronome relativo. Basta olhar o que vem antes. Se vier um o, aí você já sabe que aquele o ali, equivalendo àquilo, vai ser, o o vai ser um pronome demonstrativo e o que vai ser um pronome relativo aqui, olha. A dupla bonitinha, sempre vindo juntinha aí, tá bom? E a mamãe, me dizem, pronome pessoal do caso oblíquo. Só lembrando que o pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que funciona como complemento, tá? De verbo ou de nome. Então, ele não tem uma preposição diretamente ligada a ele na estrutura. Ele é chamado de átono porque ele é fraco. Então, aqui, olha. E a mamãe me dizem, então, dizem a mim. Dizem a mim. Então, se eu digo dizem a mim, dizem a quem? A mim. O a mim, ele é um pronome oblíquo tônico, porque tem a preposição. Mas sem a preposição, ele é átono. Aí não vai ser mais mi, vai ser me. E a mamãe me dizem. Tá? Aqui no Nordeste, nós falamos me dizem. O E é tão fraco que tem som de E, de I, na variação linguística. Então é um pronome, no caso, oblíquo. Então está tudo corretinho aqui. E a nossa resposta fica na letra C, porque esse O, ele é um pronome demonstrativo. E não um pronome caso oblíquo. Demonstrativo. Não esquecer, equivalendo a aquele, aquela, aquilo. Podemos fazer aquilo que bem entendermos. Então, é isso. Desde que façamos com responsabilidade. Maravilha? Questão 2. Colocação dos pronomes. Muito boa essa questão. Observe o emprego dos pronomes oblíquos átonos nas orações abaixo e as afirmações feitas sobre eles. Em seguida, assinale a opção correta. Os irmãos se exercitavam enquanto ela não se sentasse. Olha só. Primeiro, quando a banca ela marcar já a questão, não do emprego de classes de palavras, mas a colocação dos pronomes, automaticamente você já põe isso aqui em mente. Olha, você já diz, já sabe que são esses pronomes aqui. Olha, me, te, si, nos, vos, o, os, a, o, as, o, lhe, o, lhes. Se esse pronome vier antes do verbo, vamos dizer que houve uma situação aí chamada de próclise. Se ele vier após o verbo, chamaremos de ínclise. É importante saber, se ele vier no meio do verbo, chamamos de mesóclise. É importante saber que esses pronomes aqui são pronomes chamados de átonos, que são pronomes fracos, como disse ainda há pouco a você. Pronomes átonos. E os pronomes átonos, eles, como também disse ainda há pouco para você, eles são pronomes fracos. Mas eles são tão fracos que eles não têm capacidade de iniciar uma oração. Não se inicia a oração com pronomes átonos. Por exemplo, você não diz assim, ei, me ajuda aí, está errado. Me ajuda, está errado. Te amo, pode até falar, meu amigo,
Mas não escreva não, te amo, não. Você tem que dizer amo-te. Se vire, ou vai, se vire não, tem que ser vire-se. Professor, vírgula, nos ajude, é errado também. Só lembrando que professor é vocativo. Se é vocativo, vai ser professor, vírgula, nos ajude, não pode, tem que ser professor, ajude-nos, tá bom? Então, não podemos começar a construção com pronome átono, porque eles são fracos. No dia a dia, muita gente faz assim, ei, não é viela não, é avi. Pois bem, se você escrever avi, está errado também. Sério, Weber? Por que está errado? Porque não se inicia construção oracional com pronomes átonos. Então, você tem que pôr o eu avi, tudo bem. Mas você dizer avi, já está errado, não se inicia. Não, mas se eu presumir que ali tem o eu, antes, meu amigo, ele tem de vir. O sujeito tem de vir, tá bom? Para ocorrer essa permissão. Em se tratando da banca IBFC, eu tenho uma coisinha para dizer a vocês. Existe um grupo de classes e um grupo de elementos que esses elementos, o que é que eles fazem? Eles atraem o pronome para antes do verbo. Por exemplo, pronomes em geral, eles atraem, pronomes que não sejam pronomes pessoais, eles atraem o pronome para antes do verbo. A forma verbal, quando ela está no subjuntivo, qualquer forma verbal subjuntiva, o pronome tem que ficar antes do verbo, pronome átono. Quando você encontrar estruturas de valor de negação, sempre essas estruturas vão atrair o pronome para antes do verbo. Ou seja, isso tudo vai gerar o que, gente? A próclise. Estou deixando claro para vocês isso, tá bom? Se você encontrar um advérbio sem vírgula, tá? Se eu disser assim, amanhã me ajudarás, tá? Amanhã me ajudarás, exemplo. Amanhã me ajudarás, sem vírgula, estará correto. Mas se você puser a vírgula, você vai dizer amanhã, vírgula, ajudar-me-ás. Ok? Então, sem a vírgula, ele atrai. Não esquecer esse detalhe. Tudo bem? Que fique aí bem claro para você. Estou fazendo uma revisão aqui com você. Outra coisa que eu sempre digo, o que, seja ele conjunção, seja ele um pronome relativo, pronome eu falei ainda há pouco, né? Os pronomes em geral sempre atraem, o pronome para antes do verbo, o pronome átono. Então, o que, ele é um elemento atrativo. Ele é um termo atrativo. Então, o que a IBFC, a banca IBFC faz nessa leitura? Ela utiliza a seguinte construção. Ela faz assim. Ora, se não há termo atrativo, a banca faz assim, tá? Essa é a leitura da banca IBFC. Se não há nenhum termo atrativo, o pronome vai ficar após o verbo. A banca diz assim. Aí você faz, por que você está dizendo a banca diz assim? É a leitura dela, é a linguagem dela. Vamos respeitá-la. Você não quer gabaritar a prova? Por exemplo, você poderia dizer, as portas se abriram para mim, ou as portas abriram-se. A gramática aceita, porque como não houve nenhum termo atrativo, e o sujeito foi um substantivo, e o verbo ele está no indicativo, você pode pôr o pronome antes ou depois. Mas para a banca IBFC, como não houve, você já observa aí o seguinte, passa a régua e você já observa o seguinte. Para a banca IBFC, como não houve termo atrativo, o pronome ficará após. A utilização dele antes do verbo, para a banca IBFC, é uma questão apenas da oralidade. É uma questão apenas informal para a banca IBFC. E é o curso que você está fazendo neste momento comigo. Você precisa saber da linguagem da banca. Tudo bem? Que fique bem claro isso aí para você. Vamos fazer a questão? Os irmãos se exercitavam. Pronto. Aí eu já tenho um exemplo que eu falei agora. Eu disse o que é você? Quem é o sujeito? Os irmãos. Sujeito da oração. Sujeito é o quê? Um substantivo. Exercitavam, eu tenho aqui o quê? A forma verbal, que está no pretérito imperfeito do indicativo. Aqui o vá. Está no indicativo. Não teve termo atrativo. Então, para a banca, quando não há termo atrativo, se eu tenho um sujeito ali, o que é que acontece? O pronome ficará após o verbo. Ficará após o verbo. Para a banca é isso. Se você colocar antes do verbo, para a banca vai ser uma questão somente do seu uso.
o uso do dia a dia, uma questão da oralidade, uma marca da oralidade. Mas para ela o correto seria após o verbo. Marca da oralidade é a variação linguística, tá bom? Então, assim, é o uso somente. Tá? Você tem que ficar atento a isso. Enquanto ela não se sentasse. Então, enquanto ela não se sentasse. Então, esse não aqui, você percebe que é a estrutura que vai atrair o se para antes do verbo. Tá bom? Porque é um termo de negação, como eu falei ainda há pouco. Então, não posso dizer enquanto ela não sentasse. Não tem nem como a gente fazer isso. Tá? Pela própria construção do tempo verbal, do pretérito imperfeito subjuntivo, que não permite como disse você. No subjuntivo, você não usa o pronome após o verbo. Sempre usa o pronome antes do verbo. Então, no item 1 tem assim. Não se justifica, de acordo com a norma, a próclise na segunda ocorrência. Acabei de justificar. Acabei de explicar para você. Ela acontece devido ao termo não, que é aqui, olha, um valor de negação. Totalmente justificado. Então, está errado o primeiro item. 2. Na primeira ocorrência, percebe-se, olha aí o que a banca faz. Eu disse o que é você, que os irmãos se exercitavam, para a banca não está correto. Para ela, isso aí é um caso da marca da oralidade, da variação linguística, porque para ela só está correto gramaticalmente se vier após. Aí ela faz, na primeira ocorrência, percebe-se um registro mais coloquial do pronome. Ela não está dizendo que está correto. Ela está dizendo que isso aqui é a forma como nós usamos no dia a dia. Então, o que ela está dizendo é que ele está dentro da oralidade. Então, o item 2 está certinho. Olha aí, tá vendo? Ela não dá o braço a torcer, a banca IBFC. Não dá o braço a torcer. Ela está dizendo, tá bom, eu vou dizer, eu vou colocar essa construção, que as pessoas sempre estão falando sobre isso. Mas, aí está. Ocorrem palavras atrativas para a próclise nas duas ocorrências. Você percebeu que na primeira ocorrência não teve palavra atrativa, só teve na segunda. Então, só está correto aí o item 2. Gabarito, então, vai ficar na letra D de dado. A alternativa correta é apenas o que ele diz na letra D de dado. Gostei da questão, viu? Porque ela está dentro do contexto do raciocínio da banca IBFC. Raciocínio o qual você precisa conhecer. Item 3, considere o período. Olha, gente, quando nós utilizamos aqui o nosso material, questão adaptada, é porque é o seguinte, essa questão ela caiu juntamente com outros conteúdos. Aí o que foi que nós fizemos? Nós pegamos exatamente o conteúdo desse assunto, desta aula, tá? E nós pusemos aqui na estrutura. Só foi isso, tá bom? Mas essa questão ela caiu, adaptada assim. Nós pegamos uma alternativa. Então, há pessoas práticas e previdentes que costumam ter uma espécie de lar em conserva, num canto do armário, ao lado de outras coisas enlatadas, e que é, como estas, servido às visitas esperadas. Aí a banca diz, o pronome relativo que, esse que aqui, olha, refere-se a pessoas e exerce a função de sujeito do verbo costumam. Olha, essa questão aqui é uma questão pura do assunto morfossintaxe. Por que morfossintaxe? Primeiro, a banca quer saber qual é a classe de palavras. A que classe de palavras esse que pertence. E depois, a que função sintática ele está exercendo no contexto. É importante você saber que esse que aqui, ele está no contexto equivalendo a as quais. Toda vez que o seu que equivaler a o qual, a qual, os quais ou as quais, esse que vai ser o quê? Pronome relativo. Mas você não pode se esquecer de que o pronome relativo, ele vai sempre retomar um nome, ou seja, um substantivo, ou ele retoma uma estrutura de pronome. Tá? Um outro pronome, outro tipo de pronome, obviamente, que não seja relativo. Pode ser um pronome pessoal, pode ser um pronome de tratamento, pode ser um pronome indefinido, alguns que, você que, ela que. Tá? Dentro desse contexto, você pode trabalhar tranquilamente, pronome definido, como disse aqui já você pode fazer esse tipo de construção. Pode retomar. Não retoma adjetivo. Pronto. Então, dizendo isso, se eu retomo um substantivo, o único substantivo que eu tenho aqui é o termo pessoas. Práticas e previdentes
nós temos aqui o quê? 2 adjetivos para o termo pessoas. Logo, esse que está retomando o termo pessoas. Se ele está retomando o termo pessoas, ele é um pronome relativo. Está relacionado ao termo pessoas. Maravilha. Então, se ele está relacionado ao termo pessoas, ele é um pronome relativo, sim. Mas será que ele é sujeito? Só lembrando que a banca está dizendo aqui que ele é sujeito do verbo costume. A partir do que, nós começaremos uma nova oração. Bom? Como eu sempre dou essa dica, o que começa a nova oração. Se a partir do que começa a nova oração, o que é que vai acontecer aí na estrutura? O que vai acontecer? Olha só. Basta você substituir o que pelo termo pessoas. Quem costuma ter uma espécie de lá em conserva? O elemento a que você se referiu. Pessoas. Pessoas costumam ter. E o termo pessoas está representado pelo que. Logo, ele é um pronome relativo que você está percebendo que exerce função de sujeito. Sujeito do verbo costumar. Perfeitamente. A estrutura aqui está certinha. Maravilha. Questão número 4. Considere o período e marque certo ou errado. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo sobrevivência às autoridades. O sujeito de louve-se é indeterminado. Novamente, aquela técnica que vimos no vídeo anterior. Transitividade do verbo. Vamos lá. Verbo aqui, quem louva, louva algo. Perceba que aqui não foi algo não, viu, gente? Esse a é um artigo. Ele é o artigo da palavra insistência. Então, verbo transitivo direto mais o se. O que é que vai acontecer? O elemento que deveria ser objeto direto passa a ser o sujeito da oração. Aí eu aproveito o momento para dar uma informação muito boa para vocês. Qual é a informação? Se esse se, toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto mais o se, o elemento que era objeto direto passa a ser sujeito, exatamente por conta do se, esse se é partícula apassivadora. Então, se ele é partícula apassivadora, é porque eu estou numa estrutura de voz passiva sintética. E se eu estou na estrutura de voz passiva sintética, gente, a dica agora é muito boa. Eu terei sempre o sujeito simples ou sujeito simples ou sujeito composto. Ou simples ou composto. Vamos lá, observa aqui comigo. Louve-se a insistência. Então, a insistência, ela é louvada. O sujeito, ele é o quê? Simples. Olha o que a banca colocou aqui. O sujeito de louve-se, ele é indeterminado. Seria indeterminado se esse se fosse o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, essa construção está errada. O sujeito aqui, ele é um sujeito simples. Não esquecer. Na voz passiva sintética, sempre. Na voz passiva sintética, sempre você vai ter o sujeito simples ou sujeito composto. Não vai ter nunca sujeito indeterminado. Não vai ter nunca sujeito inexistente. Essa é uma dica da qual você não pode se esquecer. Mas ela vem de quê? Ela vem desde a transitividade do verbo. Tá? Só lembrando que a partícula passivadora é a mesma coisa de pronome apassivador. Não esquecer. Ô, Heber, dá um exemplo aí. O se partícula com sujeito composto. Se eu dissesse assim, louve-se a insistência, louvem-se a insistência e a ideia. Duas coisas são louvadas, a insistência e a ideia. Eu teria aí o quê? Sujeito composto. E o se permaneceria sendo partícula apassivadora, sujeito composto, 2 núcleos. Tá bom? Louve-se ou louvem-se, visto que o sujeito é composto pós-posto ao verbo. Ele pode concordar com o núcleo mais próximo ou com os dois. Na concordância, que você vai ver comigo no outro bloco. Tá? Então, aí está a construção para você. 5. Pronto. Você já sabe. Não tem nem como você errar, olha. Impõe-se a descrição. Quem impõe, impõe algo. Verbo transitivo direto mais um se. O que acontecerá? O elemento que deveria ser objeto direto passa a ser o sujeito, que vai ser, no caso, sujeito simples. Sujeito simples. Esse se é partícula passivadora. Aí está, olha. Resposta, letra C. Você acerta tranquilamente essa construção, sem estresse algum. Tá vendo como fica simples assim?
Maravilha. Porque o se é partícula apassivadora. Se com partícula apassivadora, estamos na voz passiva sintética. Voz passiva sintética eu terei sempre ou sujeito simples ou composto. Aí está a construção. Tá bom? Resposta, letra C, sujeito simples. Sexta. Assinale a alternativa que indica a colocação correta do pronome. Então veja o que acontece aqui. Você já viu, por exemplo, que o me não faz nada. Todo mundo já sabe disso, né? Gente, me não faz nada. Quando eu digo que me não faz nada, eu só não vou compactuar com a ideia de que me não pode vir antes de verbo. Eu não posso dizer isso a você não, porque me pode vir antes de verbo. Ele não terá função de sujeito. Ele não terá função de sujeito, mas ele pode vir antes do verbo, sim, no infinitivo, inclusive. Tá bom? Pode vir. Agora ele vai ter função de complemento. Esse será um elemento deslocado. Fique aí atento em relação a isso, tá bom? Mas você sabe que existem, na verdade, dois pronomes que exclusivamente, pronomes pessoais, eles funcionarão como sujeito. Ou com um elemento associado ao sujeito, que é o que chamamos de predicativo do sujeito. Quais são esses termos? Os pronomes eu e tu. Então, sendo assim, eu não posso dizer, por exemplo, essas atividades são para mim fazer, porque quem vai fazer aqui é a primeira pessoa do singular. Se é a primeira pessoa do singular, para eu fazer, porque eu sou o sujeito de fazer. Aqui cai dentro daquela ideia, mim não faz nada. Perfeitamente, mim não faz nada, porque esse elemento é sujeito. Esse aí eu sou o sujeito. Estes trabalhos chegaram para... Terminou a construção. Você viu comigo, numa questão anterior, que eu disse o que é você. Se eu tiver uma preposição ligada a um pronome átono, ligada a um pronome oblíquo, esse pronome oblíquo será um pronome oblíquo tônico. Se ele é tônico, aqui não vai ser para eu, vai ser para mim, com M-I em mim. Se por acaso fosse aí a pessoa tu, segunda pessoa do singular, você diria como? Esses trabalhos chegaram para ti. Ti. Segundo, ti com T-I. Não é T-E, não. Aquele T-E de eu te amo, não. Tá bom? Porque vai ser tônico, forte. Forte a construção. Para eu... Nossa, horrível. Para eu estava a prova muito difícil. Veja, você vai trabalhar o que aí? Você vai colocar na ordem a questão. Pôr na ordem. Então, o que é que estava muito difícil? A prova, olha, tá vendo? Colocar na ordem, sintaticamente. Sujeito, a prova estava muito difícil para mim. Olha aí. Tá vendo que veio o mim antes do verbo? Então é isso. Nesse caso, não era você que estava muito difícil. O que estava difícil era a prova. Por isso que a prova é o sujeito. A prova estava muito difícil para mim. E a resposta só pode ser a letra D, olha. A lição deverá demorar um pouco mais, aí aqui finaliza, olha, para mim. Então está perfeita essa construção aqui, olha. A lição, colocando na ordem, a lição deverá demorar um pouco mais para mim. Aí você chega para mim e pergunta, ô Heber, não tem que ter uma vírgula depois desse mim, não? Que absurdo! Não. Por quê? Porque ele é um termo sintático deslocado, só que ele é curtinho. Termo sintático deslocado curto, ele não tem vírgula obrigatória. Não tem vírgula obrigatória. Tá bom? Então está certa a letra D, dado. É isso aí. Sétima. Considere as ocorrências de pronomes oblíquos átonos nos seguintes fragmentos retirados do 5º parágrafo do texto. Em seguida, tem um texto lá, em seguida assinale a alternativa que faz um comentário correto quanto à adequação da colocação desses pronomes em relação à norma padrão. Lembre-se do que eu falei. Se não tiver termo atrativo, a banca sempre vai considerar o pronome átono, só lembrando os pronomes, né? Me, te, si, nos, vos, o, a, lhe, lhes. Tá? E as suas formas aí de plural, vocês viram? Já comigo, já deixei isso anotado na questão anterior. Então,
O grupo moveu-se. Perfeito. Só lembrando que para a banca o grupo se moveu não é uma atitude padrão, é uma atitude de valor de oralidade. Então o grupo moveu-se. Perfeito. Não houve nenhum termo atrativo aí. 2. Recusou o convite gentil, vírgula, começou a nova oração. Sentia-se. Eu não posso dizer se sentia, porque começamos uma nova oração. Eu disse o que é você? Não se inicia a construção oracional com o pronome átono. Então, certinho também. Ênclise obrigatória. Permanecendo na mesma linha de raciocínio, como não se inicia, você vai dizer como? Não vai dizer se despediu, tem que dizer despediu-se. Perfeito. E o item 4, uma certeza de que nem tudo se perde. Esse tudo aqui, o que é que acontece com ele? Esse tudo é um pronome indefinido. Falei para você que ele também atrai. Ou seja, todas as construções aqui, quanto à norma padrão, todas elas estão corretas, quanto também à linguagem da banca. Ok? Então, sendo assim, olha, cadê? Todos estão corretos. Resposta à letra B de bola. Você já viu aqui que no próximo vídeo nós já vamos trabalhar com esse assunto aqui, ó. O, concordância verbal e regência nominal no próximo vídeo. Abração. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho eu volto. Aperta o play.